unidades de estudo, você vai ver com o professor Marco Giacomini, na aula de Geografia em Cartografia, o que vem a ser curva de nível e por que se usa essa técnica no plantio de culturas permanentes. Boa aula! Meu nome é Marcos, hoje nós vamos trabalhar com o assunto de Geografia e Cartografia em curva de nível. Marco Giacomini é bacharel e licenciado em Geografia em 1992 pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Obteve sua pós-graduação na mesma instituição em Geografia e Planejamento Ambiental em 1994. Atuou em grandes companhias como a Petrobras e hoje é professor em cursos pré-vestibulares. Bom, alunos, vamos entender então qual é o conteúdo e como seria a curva de nível. Bom, pense comigo. Quando eu entro no assunto curva de nível, eu tenho que imaginar o seguinte. Para que eu planto usando a técnica de curva de nível? Normalmente é porque o relevo ele é acidentado. Se eu tenho um relevo acidentado, ao plantar numa relevo dessa forma, a tendência da semente é ela descer junto com o relevo na hora da chuva. Então criamos patamares, ou seja, ângulos de 90 graus no relevo. E a partir desse momento, o que nós fazemos? Tiramos o solo que está aqui por cima e plantamos. A cultura a ser plantada aqui é uma cultura permanente. Quando falo permanente, estou dizendo café, feijão, limão, laranja, exatamente porque eu retiro o produto e o pé permanece. Qual é o objetivo de ser permanente? Porque as raízes dessas árvores seguram o solo. Consequentemente, na hora da água da chuva descer sobre o relevo, a tendência é passar e tirar o solo. E, consequentemente, as raízes acabam segurando, agregando cada vez mais esse solo. Quando eu falo curva de nível, eu quero mostrar o seguinte. Eu quero fazer um relevo, pegar nesse relevo, dar cortes específicos no relevo. Só que a representação desse corte, que seria basicamente esse nível, vai ser representada da seguinte maneira. Esse corte daqui, tendo uma visão aérea, ou seja, como se eu tivesse do avião, eu vou enxergar um patamar mais arredondado aqui. Como eu representarei esse corte dentro do mapa? Eu tenho um mapa, esse corte vai ser representado com um círculo. Fazendo um novo corte, a tendência é ter o quê? É ter um outro perfil e, consequentemente, a representação desse envolvendo o outro. O que nós teremos? Nós teremos, como disso daqui eu consigo enxergar isso? Vamos supor que eu dei esse corte em 100 metros de altitude. Se é 100 metros de altitude, é 100 metros o tempo todo. Consequentemente, esse vale 100 em qualquer ponto dele. Se esse for em 200 metros, esse é 200 em qualquer ponto dele. Consequentemente, esse vale 200. Como que disso eu consigo enxergar isso? Eu darei um corte pegando todas as curvas, traço um gráfico e a partir desse gráfico eu terei a altitude de 100, a altitude de 200 e a partir desse momento o que eu farei? No corte com o valor da curva, descerei uma reta até o valor dela no gráfico. Se eu cortei a de 100, eu levo até 100. Se agora pegou a de 200, levarei até 200. Se pegou a de 200 novamente, eu levarei até 200. E se pegou a de 100 novamente, até 100. Unindo todos os pontos, o que nós teremos? Nós teremos a forma de relevo apresentada aqui em cima. Então, para que serve curva de nível? São curvas que no mapa representam a forma e a altitude do relevo. Para ficar melhor demonstrado, nós vamos colocar isso na televisão. E aí eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Dentro do nosso conteúdo curvas de nível, nós temos o relevo que nós representamos aqui, aonde nós temos as distâncias entre as curvas. E como funciona isso? A distância entre uma curva e outra é chamado de equidistância. Se ela começar de 2 em 2 metros, vai ser de 2 em 2 metros sempre. Se começar de 3 em 3, vai ser de 3 em 3 sempre. Então, esse perfil esquemático eu tenho
aqui. Olhando numa visão melhor, o que nós podemos ter? Nós temos o seguinte. O corte que nós temos seria dessa forma de relevo, onde nós temos as altitudes do relevo em curvas de níveis. E, consequentemente, nós temos equidistância de 20 em 20 metros. Porém, um detalhe que é de extrema importância é o seguinte. Quanto mais distante uma curva estiver da outra, significa que o relevo ele é mais suave. E quanto mais próximo uma curva estiver da outra, consequentemente, ele é íngreme. O que isso nos permite? Ao analisar, ao avaliar um mapa, essa região íngreme ela pode estar sujeita a erosões, dependendo do que existe sobre ela. Então, vamos notar isso. Aqui estão as curvas de níveis e nós temos as equidistâncias, nesse caso de 1.500 e 1.550. Quando aparecem essas linhas mais escuras, normalmente definidas por negritos ou por numerações, elas são denominadas curvas mestras. E o número de linhas existentes entre elas vai te dar a equidistância. Então, se eu tenho 1.500, 1.550, eu vou ter 1.500, 1.520, 1.540, 60, 80, perdão, 1.510, 20, 30, 40, 50. Consequentemente, a equidistância é de 10 em 10 metros, como apresentado aqui. Agora, pensem nisso. Eu tenho um relevo em curvas de nível, onde eu tenho a presença de uma rede hidrográfica. Essa rede hidrográfica significa partes de uma bacia hidrográfica. A nascente fica normalmente nos pontos mais elevados. E por que as nascentes ficam nos pontos mais elevados? Venham comigo, por favor. Normalmente, quando nós temos um relevo, o que nós vamos ter de importante? A tendência do relevo é estar aqui. O relevo brasileiro é um relevo mais antigo, é um relevo mais velho. E, consequentemente, ele deve ter uma estrutura cristalina de baixo. O que eu quero dizer com isso? Se ele é antigo, se ele é velho, ele sofreu muita erosão. E, ao sofrer muita erosão, ele é muito desgastado. E se existem áreas relativamente elevadas, consequentemente, é porque existe uma rocha mais resistente por baixo. Mas se ele é mais arredondado, significa que tem camadas de sedimentos, de solos, de terras por cima. E quando nós temos, normalmente, chuvas sobre esse relevo, parte da água da chuva evapora, parte da água escoa e parte da água infiltra. Ao infiltrar, a tendência dela é acumular sobre a rocha cristalina. E, acumulando sobre a rocha cristalina, ela tende a minar pela lateral e, consequentemente, formar nascentes no relevo. Tendo uma visão melhor, o que nós vamos ter aqui? Com licença. Nós vamos ter a continuidade do relevo, o ponto mais elevado do relevo e, normalmente, as nascentes pela lateral. A tendência delas seriam minarem a água e elas descerão das partes mais elevadas. Comparando novamente na televisão, gostaria que vocês identificassem da seguinte forma. Nós temos as nascentes não ficam nos pontos mais elevados, que normalmente são denominados de divisores de água. Mas são áreas onde existem nascentes, e essas áreas normalmente possuem vegetações. Ao possuírem vegetações, o que acontece? Nós não poderíamos estar retirando a vegetação desses lugares, inclusive é protegido por lei. Exatamente por quê? Porque estariam protegendo tanto a saúde do rio e, consequentemente, o solo. Porém, vem um questionamento para vocês. Ao retirarem a vegetação dessas regiões, ou até mesmo ao longo do rio, a tendência é haver erosão nessa região, podendo formar grandes vassourocas, que seriam grandes buracos. A pergunta é o seguinte: ao retirar a vegetação dessa localidade, a tendência é ter assoreamento no rio? Bom, a resposta estaria errada. Por quê? Porque o assoreamento não é o rio. Assoreamento seria entupir. E na medida que está erodindo, a tendência do sedimento é ir para a calha do rio, como eu vou mostrar para vocês.
Vamos lá. Existe um relevo por onde passa esse rio, aonde tem a calha do rio. Essa calha do rio seria o buraco. O rio está aqui. Na medida em que o solo é lavado, ele é jogado dentro da calha. Então, o que está sendo assoreado é a calha e não necessariamente o rio. Até mesmo porque o rio irá transbordar. Esse é um fato muito comum nas grandes cidades, que nós estamos ocupando áreas de várzea de maneira indevida e, consequentemente, nós temos grandes alagamentos. Não só como é o caso de São Paulo, como é o caso de Minas, mas de todas as outras grandes cidades. O que nós temos que fazer é um trabalho ecológico, na verdade cultural mesmo, de modificar a sujeira que nós tiramos e a forma de ocupação do solo. Bom, esse conteúdo, ele na verdade, ele nos ajuda muito a entender a dinâmica do solo, do relevo, e entender também que todo o processo que nós temos com relação ao relevo, ele pode ser muito bem trabalhado, mas se nós tivermos o conhecimento de como funciona. Bom, finalizamos a nossa matéria de curva de nível. Gostaria de ressaltar o seguinte. É de extrema importância, normalmente, você entender que curvas de nível são curvas que no mapa representam altitude e forma de relevo. E quanto mais próxima a curva da outra, mais íngreme, e quanto mais distante, mais plano. É a importância da curva de nível para o nosso dia a dia, uma vez que isso nos afeta diretamente, até mesmo da forma de como nós utilizamos. Na próxima aula, o que nós iremos verificar é o assunto de escala. Até mais, gente. Você acompanhou nessa unidade de estudo sobre curva de nível. Viu que o relevo brasileiro é muito antigo e já sofreu muita erosão. Viu também que é muito comum nas grandes cidades a ocupação das áreas de várzea de maneira indevida e que isso geralmente ocasiona grandes alagamentos.